Muito bem, já aprendemos a grandeza chamada de densidade, que é o quanto de massa você tem um certo volume, a relação entre a massa e o volume, a grandeza e densidade, que faz os corpos descer. Aprendemos também sobre massa específica, que é densidade, só muda quando o corpo não é oco. Quando o corpo não é oco, porque quando ele é oco você tem que retirar a parte oca. Aprendemos sobre densidade relativa de uma mistura de dois corpos, 2, 3, 4 substâncias, enfim, que é só somar as massas, somar os volumes e dividir a resultante das massas pela resultante do volume. Agora vamos aprender a segunda grandeza relacionada aí ao fato dos corpos flutuarem, ao fato dos corpos voarem. A segunda grandeza da hidrostática ou da fluidostática, que é a pressão média. A pressão média é a grandeza física escalar que se relaciona de maneira direta com a força de atuação, de maneira inversa com a área de sua superfície de contato. Sempre que você tiver uma força atuando em uma certa área, nós teremos uma grandeza relacionada a essas duas aí, uma grandeza derivada relacionada a essas duas primeiras grandezas aí, força e área, que é a grandeza chamada de pressão média. Sempre que se exerce força em uma certa área, nós estamos exercendo também pressão. Então, pressão é a grandeza que relaciona a força de atuação em uma certa área. Se relaciona de maneira direta, o texto diz, com a força, e de maneira inversa com a área. Por que de maneira direta com a força? Porque, claro, quanto maior a força, maior será a pressão. Quanto mais se aumenta a força, mais se aumenta também a pressão. Mas de maneira inversa com a área, que nós vamos ver que quanto menor a área, maior será a pressão. Veja, por exemplo, que você tem aí uma moça usando um salto alto. Esse salto alto aí, fininho, ele não é só alto, ele é fininho. Com certeza, se essa moça der um pisão em um pé de qualquer pessoa, a pessoa vai sentir uma pressão enorme da força de atuação da pessoa na área de contato do seu pé, que está relacionada à área desse sapato aí, desse calçado aí. Como essa área é pequenininha, incomoda bastante e a pressão é grande. Veja que é uma diferença muito grande se você for tentar colocar um prego, fazer um prego adentro numa tábua. Na segunda situação aí, com a cabeça do prego entrando, tendo que entrar na tábua. Como a área da cabeça é grande, é maior do que a área da ponta do prego, você vai sentir dificuldade, porque a pressão do prego, sendo a área de contato à cabeça, a pressão é pequena, porque a área é grande. Mas na primeira situação aí, com a ponta do prego para entrar na tábua, aí você não sente dificuldade em exercer força, porque a área de contato da ponta do prego é pequenininha, logo a pressão será grande. Então não esquece, pressão, a grandeza que relaciona força de atuação em uma certa área, sendo essa pressão proporcional à força, sendo tanto grande quanto grande for a força, mas sendo inversamente proporcional à área, sendo essa pressão alta quando a área for baixa, sendo essa pressão grande quando a área for pequenininha, tá? Então se relaciona de maneira inversa com a área. Minha avó dizia que é vara fina que fura olho. Por que é vara fina que fura olho? Porque vara fina tem uma área pequena, logo uma pressão grande, né? Nesse outro desenho aí, nós vimos que se o rapaz senta a palma do pé na areia, vai exercer uma certa pressão e vai afundar. Mas se ele senta com a ponta do pé, vai exercer uma pressão maior, porque a ponta do pé tem uma área menor, então a pressão vai ser maior, ele vai afundar ainda mais, tá? Vai afundar ainda mais. O desenho demonstra justamente isso aí, tá? Para o cálculo da pressão, é só dividir a força pela área. Nós iremos ver já um exemplo. E a unidade de medida de pressão
A unidade de medida de pressão vai ser a unidade de força dividido pela unidade de área. Como a unidade de força é Newton e a unidade de área é metros quadrados, porque a área está relacionada às figuras bidimensionais, que tem duas dimensões. Quando se fala em área se fala apenas em altura e largura, né? Não se fala em profundidade. Então, metros para altura, metros para a largura, enfim, duas dimensões, metros vezes metros, metros quadrados. Então, a unidade de área é metros quadrados. A unidade de força é Newton. Então, a unidade de pressão vai ser a unidade de força dividida pela unidade de área, Newton por metro quadrado. No entanto, há uma conversão de que 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal para homenagear a Blaise Pascal, um cientista aí da área da física. Então, unidade de pressão, Newton por metro quadrado, ou PA, Pascal, tá? Coloca um PA no final lá, que significa Pascal. Vamos a um exemplo. Um certo corpo de 12 Nm de peso está apoiado em uma superfície de área 0,0075 metros quadrados. Qual a pressão exercida por este corpo nesta área? Eu falei de digitação, ao digitar esqueci ali uma letra. Enfim. Então, qual a pressão exercida por este corpo nesta área? Vamos ver? Retirando-se os dados, a força é de 12 newtons, a área é de 0,0075 metros quadrados. Então, temos aí uma força atuando em uma certa área. Se tem força atuando em uma área, nós temos pressão. Para calcular essa pressão, é só dividir a força pela área. A força é 12, a área é 0,0075. Dividindo 12 por 0,0075, nós temos aqui a pressão é altíssima, é de 1.600 Pascal. 1.600 Pascal. Muito bem, aprendemos o que é pressão, que é a grandeza física que relaciona a força de atuação em uma certa área. E agora iremos aprender pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? É a pressão exercida pelos gases, nitrogênio, oxigênio, vapor de água, por todos os gases que compõem a atmosfera terrestre. Tá? Então, temos aí que a pressão atmosférica é a pressão exercida pelos gases que compõem a atmosfera terrestre. Nós sabemos que a Terra é uma gigantesca esfera que está mergulhada em uma camada de ar. A Terra é imensa, está mergulhada em uma enorme camada de ar que a envolve. Essa camada é justamente chamada de atmosfera terrestre. E esses gases que aí estão na atmosfera terrestre, essa camada de ar, exerce pressão sobre a Terra e sobre todos os corpos que estão na Terra. É só entendermos o seguinte: o ar, os gases, vapor de água, tem massa. Ah, mas o ar tem massa? Tem porque é matéria. Para ser matéria, lembra? Tem que ter massa e ocupar lugar no espaço. O ar ocupa lugar no espaço, os gases ocupam lugar no espaço, o vapor de água ocupa lugar no espaço. Se tem massa e ocupa lugar no espaço, é matéria. Ó, se é matéria e tem massa, exerce força. Se exerce força, exerce pressão. Como que se chama a pressão exercida pela camada de ar, por gases, por vapor de água? Pressão atmosférica, ok? Não esquece disso. A pressão exercida pelo ar, pelos gases, por vapor de água, é chamada de pressão atmosférica. E quanto que vale a pressão atmosférica da Terra, dos gases que compõem a Terra? Ao nível do mar, vale 1 atm. E que 1 atm vale justamente 100.000 Newton por metro quadrado. 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Ou 10 elevado a 5 Pascal. E que essa conversão também equivale a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, tá? Mas esses detalhes geralmente vêm na prova. O que é importante o aluno entender é que a pressão atmosférica é a pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra.
Muito bem, então aprendemos o que é pressão atmosférica. A pressão atmosférica é justamente a pressão exercida pela camada de ar que envolve a Terra, porque essa camada de ar tem massa, essa massa está sujeita à ação do campo gravitacional, a ação da força-peso, né? Nós aprendemos na aula passada a força gravitacional, e essa força exerce uma pressão chamada de pressão atmosférica. E pressão hidrostática, que a gente chama de PHID. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar. A pressão hidrostática é justamente a pressão exercida por uma coluna de líquido em equilíbrio, né? Hidro de água. Hidro, justamente, o prefixo hidro significa água. Então, a grosso modo, a pressão exercida pela água. Mas não só pela água, mas por todo e qualquer líquido em equilíbrio, tá? Então, a pressão hidrostática, pressão exercida pelos líquidos em equilíbrio. Essa pressão é diretamente proporcional à profundidade e à densidade do líquido. Você entende isso? Então, a pressão hidrostática, ela é proporcional à profundidade, que a gente representa por H, e também à densidade do líquido. Vocês já ouviram dizer o seguinte: quem conhece mergulhador, ou quem é mergulhador, sempre já ouviu falar, ou já disse assim, ó: quando mergulhamos, quanto mais profundo a gente vai, quanto mais fundo a gente vai, maior é o incômodo que a gente sente, porque maior é a pressão da água sobre você que está mergulhado, né? Então, essa pressão exercida pela água, essa pressão hidrostática, depende da profundidade. É proporcional à profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida pela água, a pressão hidrostática. E essa profundidade a gente representa por H. Então, essa pressão depende da profundidade, mas depende também da densidade do líquido, porque é o líquido que exerce pressão. Então, quanto mais denso, mais ele irá descer e exercer pressão sobre os corpos. Então, depende da profundidade, depende da densidade. E depende também da gravidade, claro, porque nós estamos no planeta Terra sobre a ação de uma força gravitacional. Se nós estivéssemos em outros planetas, em outras regiões do espaço, a densidade seria outra e a pressão da água sobre nós, se estivéssemos mergulhados, seria também diferente, né? Diferenciada, porque depende da profundidade, da densidade, mas também da gravidade, que é justamente a força gravitacional que puxa a água para exercer pressão sobre os corpos. Portanto, para calcular a pressão hidrostática, PHID, é só multiplicar a densidade do líquido pela gravidade da Terra e multiplicar também pela profundidade que a gente representa aí por H. Tá vendo? P é a pressão hidrostática, ou PHID, a pressão hidrostática. D, a densidade do líquido. G, a aceleração gravitacional, que nós usaremos 10 metros por segundo ao quadrado. E H representa a altura para baixo, que é a profundidade, a altura da coluna do líquido, que é a profundidade. Tá? Então veja que esse desenhozinho aí, se você encher uma garrafa PET e fizer 3 furos, você vai ver que o furo mais abaixo, mais profundo, jogará o jato de água com uma pressão maior, porque quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Em grandes construções de contêiner de água, vocês poderão perceber que quanto mais profundo, maior concretamento, mais concreto tem que ter, porque quanto mais profundo, maior será a pressão da água, a pressão hidrostática, e aí tem que ter mais concreto para conter essa pressão hidrostática. Façam pesquisas, tá? Ou então, se vocês forem a apartamentos enormes e vocês puderem conferir, no apartamento de cima a pressão da água é uma, no apartamento de baixo a pressão da água com certeza é bem maior, porque quanto mais profundo, maior a pressão hidrostática, a pressão da água, tá? E para calcular é facinho, nós vamos treinar já já. É só multiplicar a densidade pela gravidade e pela profundidade. E a pressão total ou pressão absoluta, que a gente chama de PT ou de PABS, pressão total ou pressão absoluta.
Ó, a pressão total ou pressão absoluta nada mais é do que a soma de todas as pressões que agem sobre o corpo. Total de totalidade, você somar todas as pressões. Porque se você tem, por exemplo, um recipiente que contém água e ele está aberto, além da pressão da água ali no fundo daquele recipiente, nós temos a pressão do ar, a pressão hidrostática da água e a pressão atmosférica. As duas pressões agindo aí sobre o corpo. Assim sendo, a pressão total ou a pressão absoluta será dada pela soma da pressão hidrostática com a pressão atmosférica, a soma das duas pressões, ok? Então não esquece, a pressão absoluta ou a pressão total nada mais é do que a soma algébrica de todas as pressões que agem no corpo, ok? Muito bem, vamos a um exemplo de pressão total ou pressão absoluta, que envolve aí também a pressão hidrostática, claro, que a pressão total ou absoluta é a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Ele diz assim, ó, com a pressão exercida no fundo de uma lagoa, a uma profundidade de 30 metros, dados, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, densidade da água da lagoa do recipiente 1000 kg por metro cúbico e a pressão atmosférica 1 vezes 10 elevado a 5 pascal. Então, qual a pressão exercida no fundo desse recipiente? Muito bem, vamos retirar os dados aí, ó, a profundidade 30 metros, profundidade a gente representa por H, lembre disso, tá? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, densidade 1000 kg por metro cúbico, pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5 pascal. Bom, a pressão no fundo do recipiente vai ser dada pela soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática, pressão total. A pressão atmosférica nós já temos aí que é 1 vezes 10 a 5 pascal, mas quanto que é a pressão hidrostática? Vamos calcular agora. Para calcular a pressão hidrostática, densidade vezes gravidade vezes profundidade, dGH. Então vamos lá, pressão hidrostática, densidade é 1000, vezes gravidade 10, vezes profundidade 30. Muito bem. 1000 é 10 elevado a 3, é só você retornar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3, 10 elevado a 3. Vezes 10, vezes 30 é 3 vezes 10. É só você retornar uma casa. Retornou uma casa 3, multiplica por 10 elevado a 1, porque você retornou uma casa. Então 1000. Você retorna 3 casas, 1 vezes 10 a 3, porque ele retornou 3 casas. E o 30, 3 vezes 10 elevado a 1, porque você retornou uma casa. Então nós temos 1 aí na frente do 10 elevado a 3, 1 vezes 3 dá 3. Agora somando, multiplicando as potências, 10 a 3 com 10 com 10, conserva a base 10 e somos os expoentes de cima. 3 do primeiro 10 com 1 do segundo 10, 4, com 1 do terceiro 10, 5. Então a pressão hidrostática 3 vezes 10 a 5 pascal. Descobrimos a pressão hidrostática, agora vamos calcular a pressão total ou pressão absoluta. Vamos somar a pressão atmosférica com a pressão hidrostática. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5, mais a pressão hidrostática, acabamos de descobrir, 3 vezes 10 a 5. Ora, você tem um relógio mais 3 relógios, você vai para 4 relógios. O 10 a 5, o 10 a 5 é como se fosse o relógio, você repete. Então 1 mais 3, 4, repete 10 elevado a 5, então a pressão absoluta aí no fundo desse recipiente é 4 vezes 10 elevado a 5 pascal, ok? 4 vezes 10 elevado a 5 pascal.